Seja muito bem-vindo ao Drops da Beleza. Hoje eu vou te explicar por que acontece de no inverno a gente sentir mais fome e ganhar mais peso. Mas antes de eu te entregar a maneira como você pode contornar essa situação, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e já deixa o seu like se você quer passar pelo inverno sem estragar a sua boa forma física para chegar lá no verão pronta para usar as sainhas e os vestidinhos que nós mulheres adoramos usar no dia a dia. Pois é, o inverno é conhecido como a estação em que a gente ganha uns quilinhos a mais. Existe uma razão fisiológica para isso acontecer, mas também alguns hábitos que a gente tem o costume de praticar no inverno colaboram. Um deles é que a gente pratica menos exercício. Então, dá aquela preguicinha por causa do frio e a gente acaba ficando embaixo das cobertas e não sai para praticar os exercícios logo pela manhã, ou quando você pratica à noite, você quer sair do trabalho e ir logo para casa porque está morrendo de frio. Então, isso atrapalha bastante porque você não está ali gerando um gasto calórico através dos exercícios. Outra coisa é que a gente acaba ficando mais tempo em casa e isso gera uma que a gente chama de fome emocional, ou seja, você tá ali sem ter o que fazer e aí você fica pensando, não tenho nada para fazer, vou arrumar o que fazer aonde? Na minha cozinha. E aí lá você come, o que às vezes você nem tá com fome, mas porque o teu emocional tá pedindo, você vai lá e faz um sanduíche, enfim, alguma coisa calórica normalmente, né? E por que isso? Por que a gente tem vontade de comer coisinha mais gorda no inverno? E por que a nossa fome aumenta no inverno? Isso também tem uma resposta fisiológica, eu vou explicar para você. Com a temperatura mais fria, a temperatura interna do corpo também esfria e o corpo não aceita isso, ele precisa manter esse organismo equilibrado entre 36 graus e meio a 37 graus de temperatura. Então, ele fica gerando um processo metabólico para equilibrar essa temperatura. E esse processo, ele gasta energia, ele tem um gasto calórico. E o corpo busca a energia para cumprir esse papel nas nossas células de gordura. Então, se ele está usando essa gordura, o que ele vai fazer? Aumentar o seu apetite para que você coma mais e estoque mais gordura. Então, esse é o raciocínio fisiológico que leva a gente a ter mais fome no inverno. Só que a gente precisa aprender a lidar com isso, porque senão a gente acaba ganhando realmente muito peso e depois no verão fica difícil para voltar à boa forma. Então tem algumas coisinhas que eu vou passar umas dicas agora aqui preciosas para você que vão te ajudar a fazer o que o teu organismo vai pedir, porque ele vai querer que você consuma mais alimentos, mas de uma forma inteligente. E se você fizer as dicas que eu vou te passar, você consegue até emagrecer no inverno. Vou te explicar como. Primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar a praticar os exercícios físicos, se não todos os dias, pelo menos 3 vezes por semana. E dar prioridade para os exercícios que nos aquecem rápido, uma corrida, ou trote, ou uma caminhada intensa, bicicleta, coisas que rapidamente aqueçam o nosso corpo para a gente poder ter a disposição de fazer. Entende que no inverno, justamente por causa desse processo metabólico de equilibrar aí a nossa temperatura, existe um gasto calórico natural de cerca de 10% a mais do que o normal. Então vale muito a pena a gente acrescentar exercício nisso para potencializar esse gasto e aí a gente não fica engordando. Outra coisa importante é você consumir o que a gente chama de alimentos termogênicos. São alimentos que aumentam a temperatura do corpo e estimulam o metabolismo. Então, se a sua temperatura do corpo for aumentada, o corpo não vai precisar fazer aquele metabolismo de equilíbrio térmico e, portanto, ele vai dar uma folguinha em aumentar o seu apetite. Então, se você incluir na sua alimentação esses alimentos que eu vou agora falar para você, vai ajudar bastante. Então, do ponto de vista termogênico, uma alternativa muito boa para nós no inverno são os chás. Então, chá de gengibre, de hibisco, de canela, chá verde, chás funcionais termogênicos, todos esses chás quentinho ainda, nossa, vai dar uma resposta termogênica muito interessante para o seu corpo. Também consumir alimentos que gastem mais energia para ser processados. Aqui como exemplo eu coloquei a aveia e as castanhas. Elas para o corpo processar, digerir, elas dão um pouquinho mais de trabalho e aí o corpo precisa usar mais energia para poder fazer a digestão desse tipo de alimento, tá? Os alimentos que aumentam a saciedade também vão ajudar.
porque eles podem não ter essa ação funcional, vamos dizer assim, termogênica, mas eles vão te deixar satisfeitos por mais tempo. Então isso é bom, porque na hora que o corpo estiver ali pedindo mais comida, teoricamente você está abastecido, tá? Água gelada também é uma coisa que a gente não gosta de tomar no inverno, mas ela ajuda bastante na questão do emagrecimento. Por quê no inverno? Porque como ela é gelada, ela vai abaixar a temperatura do corpo e aquele processo de equilíbrio vai acontecer. Então você pode tomar, por exemplo, no meio do dia, eu não recomendo logo de manhã cedo, muita gente fala, não toma quando você sai da cama. Eu não gosto, para mim não funciona, predispõe para resfriados, porque eu tô com o corpo quentinho, né, tomar aquela água gelada, mas assim, no meio do dia, quando você tá mais aquecido, toma um copinho de água gelada, ele vai estimular o seu metabolismo também, tá? E vai aí gerar mais queima calórica. Com relação aos alimentos que dão saciedade, as proteínas e as fibras são muito importantes nesse quadro, né, para aumentar a saciedade. Então, proteína, a gente pensa só em carne, mas não, tem outro tipo de proteína, né? O leite é proteína, feijão, né, os grãos são proteínas, lentilha é proteína também, as castanhas, as amêndoas, então isso vai ajudar a te deixar mais saciado. E as fibras, né, os cereais integrais, as frutas, de preferência com casca, as que você conseguir comer o bagaço também, porque tudo isso é muito rico em fibra. E as fibras vão ajudar, sem dúvida nenhuma, o seu corpo a ficar mais sustentado, então você não vai ter tanta fome. Outra coisa importante é tomar muita água durante o inverno, não somente para se manter hidratado, mas porque se você estiver fazendo essa alimentação que eu estou falando com muitas fibras, a água é fundamental, porque fibra que não é hidratada, ela trava o intestino. Então, ao invés de a gente ter todos os benefícios das fibras, que eu vou trazer para vocês aqui, que são muitos, né? Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Além de você ter os benefícios da hidratação da água, você vai conseguir usar também o benefício, um dos benefícios das fibras, que é de funcionar ali como se fosse uma lixeirinha, né? Recolhendo ali os resíduos metabólicos que não são usados mais pelo corpo, e as fibras ajudam a fazer essa limpeza e também a estimular o trânsito intestinal, que é muito bom, porque quanto mais o teu intestino fica preso, mais tempo ele fica ali tirando o que aquele bolo tá ali cheio de nutrientes, e muitas vezes os nutrientes já foram absorvidos, aí ele vai tirando o quê? Tira a água, aí você fica com as fezes ressecadas, ele vai tirando toda a gordura daquele alimento e você vai estocando essa gordura. Então o melhor é realmente o intestino que funcione muito bem. E no caso das fibras, quando você tomar muita água junto, é isso que vai acontecer, tá? Comer devagar é muito importante, gente, porque existe um tempo que o cérebro precisa para mandar a mensagem de saciedade a partir do momento que você come. Então as pessoas comem muito rápido, elas acabam comendo mais do que elas precisam, porque não dá tempo dessa mensagem de saciedade chegar. São aquelas pessoas, inclusive, que depois que acabam de comer, elas até meio que passam mal, porque elas comeram além do que elas precisavam. Então o ideal é comer devagar, mastiga bem, até o alimento estar bem triturado, porque mais ou menos em 15, 20 minutos de refeição, o seu cérebro recebe a mensagem, ok, estou satisfeito. E aí você para de comer. Se você come o que você iria comer em 20 minutos, você come em 5, você vai continuar comendo por mais 15 aquilo que você não precisa, entende? Então, é uma matemática importante para você entender. Coma devagar, isso é importante. Os alimentos quentes, eles enganam o corpo, naquele sentido que eu falei para vocês, né? Vai parecer que o seu corpo está com o metabolismo ali, com a temperatura equilibrada. Não vai parecer não, na verdade ele faz isso porque ele aquece. Então, quando eu digo alimento quente, é não só na temperatura, mas também alguns ingredientes que você pode pôr e que vão aquecer essa comida. Então, por exemplo, sopa com ingredientes termogênicos. Aqui eu listei alguns para você: gengibre, pimenta, páprica, curry, são alimentos que estimulam o metabolismo. Então, além da sopa estar quentinha, você ainda coloca esses termogênicos, o efeito de queima calórica vai ser ainda maior. E um bom e velho leite quente com canela. A canela é um termogênico, e o leite quentinho, o leite é proteína, ainda quente com a canela, excelente. Ele vai disfarçar aí a temperatura do seu corpo e vai te dar uma sensação maior de saciedade, tá? O mais importante é que você precisa ser magro na sua mente. Isso é fato.
né? Em qualquer época do ano isso, né? No inverno mais ainda, porque no inverno a gente fica assim escondido embaixo de um monte de roupa, né? E aí a gente pensa, quando faltar um mês para esquentar o tempo, aí eu já começo a emagrecer. Isso é mentalidade. Então você tem que ter uma mente magra o ano inteiro. E a mente magra, gente, começa pela constituição da sua geladeira, do seu armário, as coisas que você vai comprar para ter na sua casa para comer. Então, isso depende de você, tá no seu controle. Tá, mas eu almoço fora por causa do trabalho e tal. Ok, mas as escolhas também estão no seu controle, né? Essa é a verdade. Ninguém vai obrigar você a comer lasanha todo dia. É uma opção. É fácil? Não é, porque a alimentação é uma tentação, não tenha dúvida. Mas está no nosso controle e se a gente trabalhar nossa mente para sermos magros, nós seremos. Então precisa fazer esse exercício. Entenda que os seus hábitos alimentares, eles vão acompanhar o seu pensamento. Então, assim como você pensa, você é. Né? Se você pensa como um gordinho, você será gordinho. Eu espero que você pense como magro depois de todas essas dicas que eu passei aqui para você. Coloque em prática e depois comenta nos comentários aí do vídeo o que você achou dessas dicas, se para você é fácil incluir isso no seu dia a dia ou se você achou que isso aqui é muito difícil e que não vai dar para você fazer. Deixa eu saber, conta para mim. Espero que você tenha gostado de todas essas dicas e coloque em prática. Se gostou, deixa seu like. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram e também no blog SOS Glorinha Esclarece. Obrigada por sua audiência, espero te encontrar na programação desse canal de segunda a sexta-feira. Toma posse de todo esse conhecimento que eu passei para você hoje e prospere. Deus te abençoe.